Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de matemática aqui do Pacífico Curso, a La Casa de IFRN. Você que está se preparando para o IFRN, então nos acompanhe que eu vou te dar muitas dicas legais para que vocês possam compreender o conteúdo de matemática. Pessoal, gostaria, como a gente já viu nas aulas anteriores, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula de hoje, porque essa aula de hoje promete, tá bom? Ela é super importante para que você possa resolver algumas questões matemáticas, principalmente na prova do IF, tá bom? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de números decimais, utilizando agora as operações matemáticas, nesse caso, adição e subtração, ok? Então, para isso, nós precisamos seguir 3 passos que são importantes para que possamos compreender como efetuar a adição e a subtração matemática em algum momento, tá? Então, o primeiro passo diz, igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de 0, tá? Então isso é importante que vocês compreendam para que a gente possa dar continuidade, ok? O segundo passo é colocamos vírgula abaixo de vírgula e a segunda é efetuarmos a operação colocando a vírgula alinhada com as demais vírgulas, tá? Então, para compreender melhor esses 3 passos aqui, vamos efetuar primeiramente aqui essa operação, onde eu tenho 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Para fazer essa operação, nós vamos ter aqui, ó, 1,28, vou ter 2,6, 0,0338, ok? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui melhor, pessoal, porque não ficou tão legal não, mas deixa eu só ajeitar aqui, ó. Vai ficar 0,038, ok? Pessoal, por que eu já coloquei nesse formato aqui, ficou até um pouco bagunçado? Porque nós temos que seguir o segundo ponto, que diz colocamos vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, basicamente que seja a primeira coisa a ser feita, né? Colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, por isso que eu coloquei já alinhado, ó. Eu coloquei vírgula abaixo de vírgula. E agora eu vou seguir o primeiro ponto que diz igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de 0, né? Com o acréscimo de 0. O que eu vou fazer aqui, ó? Como eu tenho 0,038 é o número que tem o maior número de casas decimais, então eu vou igualar todas as outras os outros números colocando 0. Isso não vai alterar porque, como a gente já viu na aula anterior, não faz diferença nenhuma se eu colocar. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho 2,6 que tem apenas uma casa decimal, eu acrescento mais 2 casas decimais. Aqui, como eu tenho 1,28, eu tenho 2 casas decimais, eu acrescento apenas mais uma. Percebe-se que ficou agora fechadinho, tudo ok, para que a gente possa efetuar a nossa operação, tá bom? Então, agora é só fazer a soma novamente. 0 mais 0 mais 8 dá 8. 8 mais 0 mais 3 dá 11. Coloca o 1, sobe 1 para cá, tá bom? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 0 dá 9. Então, coloca o 9 aqui, tá? Agora ficou 1 mais 2 dá 3, mais 0, 3. Pessoal, agora eu tenho o terceiro ponto que diz efetuamos a operação, colocando vírgula alinhadas às demais. Então, nesse caso aqui, a vírgula ela tem que ser alinhada com as demais, ó. Então, por isso que ela tem que ser colocada nesse formato. Então, segue esses pontos, pessoal, para que você possa compreender bem melhor. Para ficar mais fácil, antes de você montar a operação, vê qual é dos números, qual é o que possui o maior número de casas decimal, e você vai acrescentando aos outros, tá? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse seguir logo os passos aqui, ó, primeiro, igualar o número de casas decimais acrescentando 0, como eu sei que aqui eu tenho 3 casas decimais, eu acrescentaria mais 2 aqui, e acrescentaria mais uma aqui. E agora era só montar alinhado
alinhando as casas decimais, tá bom? Então, agora eu tenho uma subtração para que vocês possam compreender bem melhor, tá certo? Então, na operação de subtração, eu vou seguir o mesmo passo. Como aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui eu só tenho 2, então eu acrescento mais uma casa decimal aqui, ok? É só acrescentar mais uma casa decimal e agora montar vírgula abaixo de vírgula. Então eu vou ter, pessoal, ó, 3,9702013 e agora eu efetuo a subtração, ok? Então, pessoal, eu tenho 3,970 menos 2,013, tá? Ou 0,13. Ou, perdão, 2,013. Então, nesse caso agora, para efetuar a subtração, ó. Então, ao efetuar a subtração aqui, eu tenho que 0 é menor do que 3, tá? Então, para ficar mais fácil, eu gosto de utilizar esse método aqui, tá? Então, isso é uma opção minha ao resolver subtração. Então, eu considero 0 aqui, ó. Eu acrescento uma dezena nesse número. Então, vai ficar 10, tá? Eu acrescento uma dezena. Por quê? Porque aqui, nessa casa aqui, não tem nada. Então, quando eu acrescento uma dezena, fica 10. 10 menos 3, fica 7. Tá bom? Fica 7. Como eu acrescentei essa dezena para cá, eu transfiro ela para cá, certo? Então fica aqui, ó, apenas no caso, como às vezes, transfere 1 para baixo, mas eu transfiro ela para cá, porque como aqui é unidade, eu transferi dezena, então fica aqui, ó, certo? Então fica um 10 aí, fica 70 menos 20, para ficar mais fácil para vocês. Eu não acrescentei nada, não mexi em nada no número 7, mas para ficar melhor, vamos fazer o seguinte, vocês compreenderem melhor. Vai apenas 1, tá? 1. 7 menos 2, para não ficar 70 menos 20, 7 menos 2 dá 5, certo? 9 menos 0, pessoal, 9 menos 0 dá 9, tá? Porque de 9 eu tiro nada, fica 9. 3 menos 2, 1. E a vírgula permanece no mesmo local. Então o resultado fica 3,970 menos 2,013, o resultado é igual a 1,957. Tá bom, pessoal? Então, eu vou só dar uma apagadinha aqui no quadro, já vou trazer as outras operações para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Espera só um pouquinho aí, pessoal. Bem, pessoal, já voltando, vou explicar para vocês a operação de multiplicação. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque vocês vão precisar, tá? Então, prestem bastante atenção aí. Na multiplicação, nós temos o seguinte caso, que diz, multiplicamos os dois números decimais como se fossem números naturais. Então, nesse caso aqui, eu não preciso igualar a quantidade de zeros com as casas decimais. Por exemplo, eu tenho 3,95 e 2,5. Eu igualei esses números como se fossem números naturais. Esquece os zeros, é como se fosse 395 e 25. E aqui fosse a multiplicação. Então, nesse caso, eu não preciso colocar vírgula, eu não preciso colocar zero, nada. Eu apenas organizo nesse formato. Organizo as últimas casas decimais, tá? Eu igualo as últimas casas decimais e organizo nesse formato. É como se fossem números naturais. Então, eu efetuo a multiplicação normalmente. 5 vezes 5 dá 25, então vai 5, sobe 2, tá? 5 vezes 9 dá 45, mais 2, 47, vai o 7, sobe 4. 5 vezes 3 dá 15, com 4, 19. Só que agora, ó, você coloca o 19 completo, tá bom? Como já fechou para o 5, vamos para o 2. Agora, ó, 2 vezes 5, eu vou colocar o resultado abaixo do 2, tá bom? 2 vezes 5 dá 10, coloco o 0, vai 1, tá? 2 vezes 9 dá 18, com mais 1, 19, coloca o 9, vai 1, certo? 2 vezes 3 dá 6, com mais 1, 7, certo?
E agora, pessoal, ao fazer isso, ao terminar essa multiplicação, eu vou somar os dois resultados. Lembra? Só que agora, para somar os resultados, tá bom? Eu vou só acrescentar o zero aqui para poder fechar tudo e deixar todo mundo normal. Ao efetuar a soma, tá? Então vai ficar 5 mais 0 dá 5. 7 mais 0 dá 7. 9 mais 9 dá 18, vai 1. Fica 1 mais 1 dá 2, com 7 dá 9. Tá. Alex, parou por aí, já encerrou? Não. Eu tenho que me tocar aqui, eu tenho a seguinte condição. Eu tenho que 3,95, tá? Tem duas casas decimais. E 2,5 tem uma casa decimal. A quantidade de casa decimal que esse número aqui vai ter é a soma dessas duas das casas decimais desses dois números. Então, como eu tenho duas casas decimais em cima e uma embaixo, então significa que esse número vai ter 3 casas decimais. Então significa que a vírgula vai ficar aqui, ó, 9,875, ok? Então essa é a forma de realizar a multiplicação. Outra coisa importante, pessoal, para você não ficar quebrando cabeça na hora de multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por aí vai, sempre por números em base em potências de 10, então vocês não precisam estar quebrando cabeça ao realizar essas multiplicações fazendo tudo isso. O que você basta fazer? Basta deslocar a vírgula para a direita 1, 2, 3 vezes, né? A mesma quantidade de a quantidade de casas decimais. Então, ao olhar aqui, ó, se eu for multiplicar por 10, eu vou andar a vírgula uma casa decimal para a direita. Se eu for multiplicar por 100, eu vou andar a vírgula 2 vezes, 2 casas decimal para a direita. Se eu multiplicar por 1000, eu vou andar a vírgula para a direita 3 casas decimais. Isso, pessoal, acompanha a quantidade de zero que o número tem, tá? Nesse caso aqui, ó, certo? Então, por 10, anda uma vez, por 100, 2 vezes, por 1000, 3 vezes. Então, aqui eu tenho 2,694 vezes 10. Basta apenas deslocar a vírgula para a direita uma vez. Então, significa que ela vai sair daqui, ó, a vírgula vai sair daqui e vai para cá. Vai andar apenas uma vez. Então, o resultado vai ficar, ó, 26,84, tá? Então significa que 2,684 vezes 10 é 26,84, ok? Agora por 100, mesma coisa, pessoal. Como tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas decimais, ok? Eu vou andar 2 casas decimais. Então nesse caso o resultado vai ficar, ó, 268,4, ok? Agora, eu tenho essa condição aqui, ó, 2,684 vezes 1000. Percebe-se que o número de casas decimais é a mesma quantidade de zero. Então, significa que vai andar, ó, 1, 2, 3 vezes. O número decimal vai se tornar um número inteiro, tá? Um número natural. Então, vai ficar, ó, 2.684. Fechou, pessoal? Então, esse é o resultado ao utilizar multiplicações por 10, por 100 e por 1000. Deu para compreender? Vou explicar agora para vocês como fazer a divisão, ok? Pessoal, voltando, já vou explicar para vocês como resolver a divisão, tá bom? Então, a divisão, ela tem umas condições que é bem parecida com adição e subtração. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Na divisão, pessoal, nós igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de zero. Com o acréscimo de zero. E a segunda condição é suprimos as vírgulas. E a terceira, efetuamos a divisão. Então, é bem simples para você poder resolver. Então, aqui eu tenho 3,4 dividido por 1,25. E aqui eu tenho 7,22 dividido por 2,10. Tá? O que eu faço, Alex? Primeira coisa,
igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de 0. Então, percebe-se que aqui eu tenho 3,4, tem apenas uma casa decimal, e aqui eu tenho 1,25, que tem duas casas decimais. Então, para deixar tudo igual, basta apenas colocar o 0 aqui, ó, fica duas casas decimais agora, tá bom? Então, não altera o valor, isso eu já expliquei para vocês na aula anterior. Agora, para ficar mais fácil, eu vou deixar no formato de resolução. Deixa eu colocar mais um pouquinho para lá para ficar bem melhor para vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar 3,40, porque eu acrescentei, dividido por 1,25. O que ele diz? Que tira, ó, a segunda condição, suprimos as vírgulas, então nós vamos tirar as vírgulas, certo? Apenas elimina as vírgulas, certo? E qual é o terceiro passo? Efetuamos a divisão, ok? Então, para efetuar a divisão agora, é só você dividir, ó, 340 dividido por 1,25, certo? Pessoal, como é que eu faço para poder encontrar esse resultado? Pensa bem, 1,25, se eu multiplicar por 3, vai dar 375, tá? Então já ultrapassa, certo? Então, basta você apenas, né, 340 dividido por 1,25, você divide 340 dividido por 125 dá 2. 2 vezes 125 vai dar 250, tá? 250, certo? Agora eu faço a subtração. 340 menos 250, tá? Nós vamos falar, ó, 0 menos 0 dá 0. 4 menos 5 não dá para fazer. Acrescento 10, fica 14, tá? 14 menos 5 vai 9, certo? Como eu levei 10 para cá, tá? Eu transfiro para cá, fica 3 menos 3, tá? Dá 0. Então, fica 90. Como 90 é menor do que 125, eu acrescento o 0 aqui e a vírgula aqui. Agora eu tenho 900. 900 dividido por 125 dá 7. 7 vezes 125, pessoal, vai dar 7 vezes 5 dá 35, vai 5, sobe 3, 7 vezes 2 dá 14, 14 com 3 dá 17, vai 1, 7 vezes 1 dá 7 com 8, tá? Então, eu tenho 900 menos 875. No caso, sobra 25. Acrescento mais um 0, tá? Não preciso acrescentar mais nada aqui. Eu tenho 250. 250 dividido por 125, o resultado dá 2, tá? Então, nós temos que 2 vezes 125 vai dar 250. 250 menos 250 dá 0, então encerra aqui. O resultado, né? O resultado da minha divisão é 2,72. Ou seja, 3,4 dividido por 1,25, o resultado é 2,72, tá bom? A gente utiliza esse macete para poder ficar mais fácil a compreensão. Agora vamos aplicar na questão B, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para que vocês possam compreender melhor. Pessoal, dando continuidade agora, vamos resolver essa questão, tá? Nós temos aqui, nesse caso, 7,22 dividido por 2,1. Então, a primeira condição é igualarmos o número de casas decimais com um acréscimo de 0. Como aqui tem duas casas decimais e aqui tem uma, você acrescenta apenas mais um 0, ok? Então, vou colocar só mais um 0 aqui, ó.
para fechar. Agora o que é que nós fazemos? Suprimimos a vírgula, ou seja, nós retiramos a vírgula de ação. Então, já vou tirar ela aqui, ó. Então, vai ficar 722 dividido por 210, tá bom? Então, esse vai ser o formato. Então, efetuamos a divisão. Então, 722 dividido por 210 vai dar 3, tá? Dá 3. 3 vezes 210 vai dar exatamente 630, certo? 630. Então, agora é feita a subtração. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 3 não dá para fazer, fica 12. 12 menos 3 vai dar 9. Como aqui ficou 12, eu transfiro o 10 para cá, fica 7 menos 7 dá 0. Então, ficou 92. Como 92 é menor do que 210, então eu acrescento mais um 0 aqui e uma vírgula aqui, tá bom? Então, agora eu tenho 920 dividido por 210. 920 dividido por 210 vai dar 4 vezes 210 vai dar 840. 840, certo? Então, 920 menos 840 vai dar 20, 0 menos 0 dá 0. 20 sobe, fica 12, porque 2 não dá para dividir, não dá para subtrair por 4. 12 menos 4 dá 8, tá? Transfere o 1 para cá, fica 9 menos 9 dá 0. Então, 80 não dá para dividir por 210. Então, acrescenta mais um 0, tá certo? 800 dividido por 210 dá 3. 3 vezes 210 vai dar 630, como já vimos. 800 menos 630 vai dar 170, tá? 170. Vamos fazer logo rapidão aí. 170 não dá para dividir por 210. Acrescenta mais um 0, fica 1.700. 1.700 dividido por 210 dá 8. 8 vezes 210, pessoal, vai dar exatamente 1.680, tá? Pessoal, como isso vai ficar um número muito grande, então você já para por aí, tá bom? Então o resultado já pode ficar por aqui. Então o resultado da minha divisão de 7,22 dividido por 2,10, o resultado tá, é 3,438, tá bom? Esse é o resultado. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se liguem na próxima aula e aguardem as apostilas que já estão sendo impressas para que vocês possam resolver os exercícios, tá bom? Até mais, pessoal!